Então, novamente, boa noite a todos. Meu nome é Rômulo, sou católico, casado, tenho 6 filhos. Eu sempre digo que tenho 6 filhos, né? 3 aqui, 3 no céu. Sou pediatra, estou fazendo especialização em acupuntura também e sou diretor clínico aí na Relíquia, né? E estou tentando contribuir com o máximo que eu posso dar aí com o bom desenvolvimento da instituição. Muito Agora você legal. perguntou com a minha vivência de espiritualidade, é isso? Assim, eu acho que é legal a gente conceitualizar um Uhum. pouco, né, Romulo? Que a pessoa pode pensar assim, gente, mas o que que tem a ver, né? Um pediatra falar sobre espiritualidade aqui. Sim. Então, assim, o Rômulo é uma pessoa muito espiritualizada, ele vai conversar um pouquinho sobre os caminhos dele na fé, né? E os Uhum. caminhos, e ele estuda muito, né? Eu acho que isso que é o mais legal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vivência na fé, na espiritualidade, qual que é o seu papel, o que que você faz, para a gente entender por que o meu convite a você para falar sobre esse tema. Tá. Então, eu sou uma pessoa que já viveu, podemos assim dizer, em caminhos muito tortos na vida, muito, mas um belo dia, sentindo a vida um pouco sem sentido e entendendo que não é possível que nós, com a capacidade de pensar que a gente tem, de experimentar uma vida de forma tão profunda como nós, seres humanos, temos, né, que nenhum animal consegue ter, como é que a gente pode se contentar com tão pouco, com coisas que passam muito fácil, né? Passam rápido. E nessas angústias da vida, resumir, fazendo de toda uma história enorme, uma coisa bem resumida, eu tive um encontro, né, pessoal comigo e com Cristo, e aí a partir daquele momento eu passei a trilhar, e coincidente ou não, aqui acho que tem muita relação com o tema, foi através de uma palestra de um sacerdote, o nome dele é Padre Léo, e eu assisti essa palestra faltando um mês para ele morrer, era um vídeo dele, e ele estava com câncer terminal, um linfoma, não Hodgkin, e muito agressivo, e que matou ele em 8, 9 meses. E naquele momento ele fez uma palestra dizendo do sentido de vida, né? E me tocou muito aquele homem que, do ponto de vista humano, ele não tinha razões para dizer o que ele estava dizendo. E eu, com razões humanas tão menores que ele, estava dizendo, pensando em desistir. Então, assim, aquilo foi um baque muito grande. A forma como ele lidou com a dor, né? Ele teve dores intensas, ele fazia uso de bomba de morfina, né? Então, a forma como ele lidava com a dor, a dor de alma e dor no corpo, né? E ali ele estava com a dor no corpo intensa, aquilo me tocou profundamente. E daquele dia em diante, eu dormi de um jeito e, podemos dizer assim, acordei com uma outra forma de pensar. E a partir daquele momento, eu trilhei um caminho, de fato, de tentar entender minha fé. Eu me tornei católico e eu passei a tentar entender minha fé, né? Dar razões para a fé que eu professo, né? E, de fato, passei a estudar razoavelmente, vários livros de espiritualidade, livros de teologia, livros de mística, de doutrina, e aí eu fui trilhando esse caminho, já se vão aí 15 anos trilhando esse caminho aí. Muito legal, essa história é muito bonita, né, Romulo? E, assim, Uhum. a sua dedicação também ao estudo da fé, né? Eu acho que isso que é o mais legal. E Sim. eu acho que você falou uma coisa na sua fala que eu achei fantástica, né? Sobre o Padre Léo, que é a dor na alma, né? E eu acho que isso é exatamente o que traz a gente aqui, né? O que traz a Uhum. gente falar desse tema. Assim, quando a gente fala de dor, né? Eu já falei, quem me acompanha aqui, quem acompanha as nossas lives, já me ouviu falar isso milhões de vezes, mas eu adoro sempre trazer de volta o conceito de dor, né? Então, dor é uma experiência emocional subjetiva e desagradável. Então, quando a gente está no conceito de dor, a gente tem esse conceito já de experiência subjetiva. E nisso também está incluída a dor espiritual. Então, quando a gente fala de espiritualidade e dor, é muito legal que a gente fala, claro que o Romulo ele já falou aqui, né, que ele é católico, mas a espiritualidade não necessariamente tem a ver com religiosidade, são coisas diferentes. Então é muito legal a gente falar sobre isso. Então a espiritualidade é você acreditar que existe algo maior do que você, algo que transcende. Então daí tem pessoas que são católicas, né? Tem pessoas que são muçulmanas, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que não têm religião, né? Uma religião organizada, mas acreditam na natureza, né? No universo, né? A gente vê muito isso hoje, né, Romo? Hoje em dia as Uhum. pessoas Sim. acreditam no poder do universo. Então, assim, isso é espiritualidade, é o poder da transcendência. Então, é importante você entender que espiritualidade não é religiosidade. Então, aqui a gente não vai fazer apologia a nenhuma religião. Uhum. É importante entender esse conceito.
E daí, quando a gente fala de dor na alma, de espiritualidade, de dor, é importante que a gente entenda que isso de fato existe. Então, por exemplo, a gente tem um paciente com câncer, né? Você trouxe o exemplo do Padre Léo. Então, a gente não conhece, mas vamos pegar uma... Não posso falar do Padre Léo, mas eu posso falar de uma pessoa ou hipotética com câncer de mama. Vamos supor que é uma mulher de 45 anos que tem filhos e tem um câncer de mama. Ela tem dores, várias dores ali naquele câncer de mama. Então, ela tem a dor física do tumor, ela tem a dor de, às vezes, não ver o filho crescer. Então, isso é uma dor, né? Uma dor psicológica, uma dor da alma, né? Poxa, será que eu não vou ver meu filho crescer? Será que eu não vou ver meu filho formar? Será que eu não vou ver o meu filho casar? Então, isso é uma dor. E às vezes a gente vê muito também as pessoas quando têm câncer, ou então quando tem doenças terminais, né? Doenças ou com intenso sofrimento, as pessoas sempre na maioria das vezes as pessoas trazem esse sofrimento espiritual associado. Ah, será que isso é um castigo de Deus? Ou então as pessoas ficam, ah, será que eu mereço isso ou porque eu, né? Sempre traz muito essa questão de Deus, né? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Então a gente tem que falar sobre isso, né? Esse sofrimento espiritual associado. Então isso é super importante. Então achei muito legal que você trouxe a questão de dor na alma. E uma outra coisa que eu achei muito legal que você trouxe também sobre essa questão, né? Ah, eu andava por caminhos, né? Não tão legais, né? E a fé me resgatou, né? E a fé me deu essa orientação. Isso é uma outra coisa que a espiritualidade tem esse poder, né, Rômulo? A gente vê o papel da espiritualidade, tem vários estudos que mostram que as pessoas que têm uma espiritualidade forte, elas lidam melhor com a dor. Elas lidam melhor com o sofrimento. Então, as pessoas que têm uma espiritualidade forte, elas tendem a ter resultados melhores no tratamento da dor. Né? Então, isso é super importante. Então, fala um pouquinho pra gente sobre como você vê isso, Romulo, assim, das pessoas que são mais espiritualizadas, as pessoas que têm uma fé mais forte, né? Uma fé mais arraigada, uma fé mais concreta, uma fé mais trabalhada, lidarem melhor com a dor, com o sofrimento. Como é que você vê essa relação? Assim? Em primeiro lugar, uma coisa que eu vejo muito vocês falarem, você, o doutor André também, que é o conceito de saúde também, né? Que envolve o homem na sua integralidade, né? O homem no seu ser físico, o homem no seu ser psíquico e o homem no seu ser espiritual. É bom que a gente diga que durante muito tempo, durante muitos séculos e milênios, a humanidade, mesmo a ciência, nunca separaram o homem da sua vida espiritual. Todas as civilizações tinham uma vida espiritual, né? Tinha uma relação com o transcendente. Então, isso é uma coisa da própria natureza do homem. O homem, naturalmente, ele busca isso. É da natureza do homem. E se é da natureza do homem, ela envolve a saúde dele. Então, a percepção da dor, ela sofre influência de tudo que interfere na saúde dele. Então, interfere na saúde física, interfere na saúde espiritual e na saúde psíquica mental, né? Então, automaticamente, uma pessoa de uma vida espiritual, vamos dizer assim, encontrada, que ele entende que está encontrada, a tendência dele é ter uma percepção de dor menor. Lembrando que, lógico, isso aí não é um ponto, não é pontual. Ele envolve todo o contexto de saúde. Você falando sobre isso me fez lembrar de uma linha da psicanálise que tem, relativamente nova, né? Ela é mais ou menos ali, se eu não estou enganado aqui, que eu não fiz um estudo aprofundado como eu gostaria, mas é mais ou menos da década de 50, 60. Feito por um judeu que esteve no campo de concentração, na época nazista. Viktor Frankl. E ele fez uma linha, ele construiu uma psicanálise em cima da experiência que ele viu lá. E qual é a experiência dele aqui, resumindo bem, né? Ele lidou com a dor física dele, dor emocional, e ele lidou com a dor das outras pessoas. O que ele observou ali? Ele observou que as pessoas com uma vida espiritual mais adequada, que davam um sentido para a dor deles, ou seja, a dor transcendia aquele momento, costumavam vivenciar aquela experiência extremamente dolorosa de uma forma melhor e duravam mais tempo no campo de concentração. Elas duravam mais tempo, elas conseguiam viver aquilo de uma forma melhor. E assim ele criou, se eu não estou enganado com a palavra, é logoterapia. Esse que é o seu nome, né? Ele criou essa linha da psicanálise, que é a logoterapia, que é uma linha de psicanálise muito utilizada no tempo atual, devido exatamente ao nosso momento atual. Que é o momento que as pessoas, a percepção que a gente tem, que as pessoas perderam um pouco esse sentido um pouco mais transcendente da realidade, né? Existe uma frase, não é uma frase, é uma historieta
contada por Santo Agostinho de Hipona, que é um bispo católico lá do início do cristianismo, pra vocês verem como isso é muito antigo, tá? Vitor Franco descobriu uma coisa e, vamos dizer assim, sistematizou algo que já existia na cultura muito anteriormente. Ele viveu no século V e ele contou uma história que ensinando as pessoas a vivenciar as dores, né? Porque era um período muito duro naquela época, de perseguição aos cristãos e tal. E ele falou que existiam dois prisioneiros numa cadeia, numa prisão. E havia apenas uma janela. Ambos olharam por essa janela da cela. Um escolheu olhar para o céu, o outro escolheu olhar para a lama. A linha da logoterapia é um pouco isso. No final das contas, muita coisa depende muito da gente escolher o que a gente quer fazer com aquela dor, né? Escolher o significado que a gente vai dar para aquela dor. Nessa parte depende muito da gente. É aquela parte que vocês sempre orientam. Olha, para melhorar a dor, eu posso passar o tratamento, eu vou fazer os procedimentos, mas eu preciso que você tome a decisão de buscar ajuda, de fazer atividade física, de melhorar a sua alimentação e de buscar uma vida espiritual também mais adequada. Isso vai ajudar a diminuir a percepção da dor. Se não vai resolver 100%, a gente sabe que a gente trabalha com a possibilidade de permanecer alguma dor, mas de reduzir muito a sua percepção da sua própria dor. Então, essa é a parte que cabe a nós. Aí é uma escolha pessoal que a gente faz de ressignificar aquela dor. E, obviamente, existem linhas da psicanálise, como eu acabei de dizer, a própria logoterapia, e tantas hoje linhas de psicanálise e psicologia que podem ajudar nessa condução, entendeu? O Vitor Frankl, eu adoro esse livro, né? Eu já li algumas vezes. É Busca de Sentido, é um livro muito bonito, acho que vale a pena todo mundo ler. E o que ele fala é a questão do propósito, né? Que a gente perdeu. Né? Muitas pessoas perdem, não conseguem às vezes alcançar o propósito em nada. Então as pessoas, ele fala muito disso, né? Que as pessoas que sobrevivem no campo de concentração ou não, que ele via claramente que eram as pessoas que desistiam. Então ele fala muito assim das pessoas que começaram a ficar num canto, não se preocupavam mais com a higiene pessoal, não se preocupavam mais em comer, não se preocupavam mais em nada. Então a questão do sentido mesmo, né? E eu acho que às vezes é isso que a religião traz, né? Então você acredita em algo muito maior do que você acha que tem sentido na nossa vida ou em todo o sofrimento que a gente experimenta, então que vale a pena, né? Então é realmente a forma como você lidar com as coisas. Uma outra coisa que eu acho legal nessa questão da espiritualidade, claro que a gente sabe, igual eu tô falando, né? Você acreditar em algo maior, do poder da transcendência, tem uma força muito grande por causa dessa questão, mas também a espiritualidade traz muita questão do convívio social, que é muito importante para as pessoas, né? Hoje mesmo eu estava falando para uma idosa, né? Sobre a importância que tem esses grupos, o convívio social, a questão de fazer parte desses grupos. Então isso também é importante, que às vezes é muito subestimado, né? Principalmente para os idosos, que às vezes se isolam muito, né? Ficam muito em casa. Então é bem legal também por essa questão. Porque o ser social do homem faz parte da própria natureza dele, né? O homem, naturalmente, ele não foi feito para ficar sozinho. Então, o homem, ele busca o seu ser social naturalmente. É aquilo que eu falei no início, né? Naturalmente, nas histórias das civilizações, a gente consegue observar muito isso. O homem foi buscando realidades muito naturais, como a espiritualidade, como crer no transcendente, como a vida social, se agregar para se proteger, para conviver, a própria busca pela saúde. É interessante você olhar para as civilizações e perceber esse traço, que apesar das grandes diferenças que cada civilização tinha, esses traços de unidade que uniam todas as civilizações. E aí a gente consegue entender o que é de fato a natureza do homem. Legal, eu gostei desse paralelo que você fez aí. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Como é que a gente, olhando para as civilizações anteriores, a gente consegue perceber isso. Teve uma outra coisa que você falou aí que eu ia falar alguma coisa, mas agora eu me perdi. Mas fala pra gente, assim, você falou alguma coisa, eu falei, gente, isso é legal, mas me perdi. Fala pra gente, Rômulo, como que você acha que a gente consegue cultivar a nossa espiritualidade? Então, aí é uma experiência muito pessoal. Lembrei. Como a gente percebe essa questão do isolamento social, como a gente sofre com a pandemia. Sim. Né? Como a gente sofreu, como a gente adoeceu, inclusive muito. Fisicamente e mentalmente, com essa questão do isolamento social, né? Só se você pensar assim, e como também teve muitas crises de espiritualidade também, né? Durante a pandemia. Sim. De uma forma geral, houve até uma percepção muito normal. Eu falo aqui como católico agora, porque é a experiência que eu tenho maior. As igrejas esvaziaram no geral.
Isso deve ter sido uma experiência, uma sensação que muitas pessoas de outras denominações, de outras religiões também perceberam. E, em tese, seria o momento que você mais buscaria, né? Isso fez realmente gerar uma geração de pessoas muito doentes, mentalmente, espiritualmente. É bem perceptível em consultório, até em pediatria, eu falo agora até dentro da pediatria. Crianças com, podemos assim dizer, né, doenças da alma de adulto, assim, com preocupações que você espera de um adulto ter. Preocupação com a morte, preocupação de perder o pai, perder a mãe, perder um ente querido. E essas crianças de 7, 8 anos sofrendo duramente com essa sensação de perder. Fora a experiência de perder os amiguinhos, de não de perder de morte, que graças a Deus na pediatria isso não foi um abalo tão grande em termos de óbito. Mas perder o convívio social, ela simplesmente parar de conviver com as crianças. E o pior de todos, que aí foi um sofrimento duplo. As crianças pararam de conviver com seus avós. Aí foi o sofrimento nos avós de Nossa, não ter o o convívio meu com filho seus sofreu netos. demais, Isso Romulo. Você foi... falou uma coisa que eu vi muito e que, assim, eu me arrependo, mas, assim, como é que a gente, né, vai fazer? A gente tinha muito isso da pandemia, né, no início da pandemia, todo mundo ficou com muito Sim, medo. E meu filho é muito, até hoje, assim, eu sim. acho que a pessoa que ele mais ama no mundo é o avô paterno. Os avós amam também os netos. E ele, assim, a gente separou bruscamente porque o meu sogro, ele é cardiopata, gravíssimo, diabético, altíssimo risco. E a gente realmente parou de conviver e meu filho passou, e depois de um tempo, a gente passou a ver da porta do apartamento. E meu filho demorou muito tempo a voltar, meu filho tem 5 anos, porque ele achava que ele tinha um Covid. Olha que triste, eu fico até assim, sabe? Nossa, me arrependo profundamente disso, porque ele ficou com isso na cabeça, assim, de que ele ia adoecer o avô. Isso aí, Ele ia olha, gente. levar... nossa, terrível, me arrependo profundamente, mas enfim. E daí ele ficou muito tempo para voltar, assim, sabe? A conseguir abraçar, beijar. Hoje tá tudo bem, mas é terrível, né? Os estragos, é porque assim, lógico que é muito fácil julgar depois que tudo passou, né? Mas eu creio que, e eu já falei muito isso, nunca escondi isso de ninguém, eu acho que tudo foi tomado de uma forma muito súbita às vezes, sabe? Sem parar para pensar em todas as consequências. Você colocar na cabeça de uma criança, gente, isso é inacreditável. Botar na cabeça da criança o risco dele matar o próprio avô, isso é um absurdo, entendeu? Nós não paramos para pensar no que nós fizemos. Para poder preservar o nosso corpo, nós chegamos a esse ponto, entendeu? E eu estou falando aqui, eu fiz isso. Eu acho que foi uma histeria coletiva no é, início, né? foi. Meus filhos... E se não fosse a minha sogra dar um grito de rebelião, que ela falou, se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de depressão, se eu não ver meus netos. E entre morrer de uma coisa e outra, eu prefiro morrer de Covid. Eu voltei a conviver com os meus pais por causa disso. Minha mãe falou, eu prefiro morrer. Isso aí. Eu voltei, então. Minha sogra deu um grito de revolução e falou, não. E, de fato, muitos idosos morreram de depressão, sabe? Muitos idosos morreram que perderam imunidade, porque ficaram tristes, ficaram isolados. Gente, separar um neto de um avô, acho que a gente não tem noção, porque a gente não é avô, sabe? Os netos, eles ressignificaram a vida de muitos idosos. A gente não para pensar nisso, sabe? Os idosos já estavam naquela fase de vida final, os filhos já casaram, o ninho já está vazio. E quando tudo parecia ficar vazio, de repente aquele jardim que já estava meio seco começa a florir de novo, entendeu? E aí de repente você tira o jardim de novo, pô, isso não se faz, entendeu? Eu me arrependo também de ter feito isso, me arrependo de ter tomado essa decisão. Hoje jamais faria isso de novo, né? Porque eu não posso tirar os meus filhos do convívio dos meus pais e dos meus sogros e da minha sogra, porque eles viraram a vida deles, né? Então, e aí gerou dor de alma, gerou dor psíquica e gerou dor física. Gerou dor física também, porque querendo ou não, nosso corpo, e na acupuntura a gente vê muito sobre isso, né? Da dor física sendo uma manifestação de uma dor emocional, de um querer fazer e não poder, né? Então, enfim, tá aí um bom exemplo aí do Covid, não do Covid, daquilo que mudou socialmente e na saúde por conta do Covid. Né? O outro estrago que o Covid gerou, que a gente fala pouco. A gente tem a síndrome pós-Covid, né? E eu estudei muito síndrome pós-Covid e eu até pensei em fazer o meu doutorado sobre síndrome pós-Covid, não é? Mas eu pensei... eu pensei muito sobre... Mas uma das coisas que se discute muito na síndrome pós-Covid é exatamente isso, assim. O que é do Covid e o que é do isolamento social, o que é das doenças
psíquicas que vieram associadas do Covid, né? Da falta de diagnóstico, porque a gente teve muita gente que parou de procurar o sistema de saúde, né? Parou de ir a médicos, parou de dar continuidade aos tratamentos por causa do Covid, então é difícil separar. Então, assim, até que ponto, eu até acredito que exista realmente mas eu acho que é a parcela mínima, né? Eu acho que é muito poucas pessoas que realmente ficaram com sequelas do Covid, do vírus, né? Acho que a gente tem muito mais outras coisas associadas do que... Então, é aquilo que a gente falou sobre o conceito de saúde, né? Do conceito. Na tentativa de não adoecer de Covid, se esqueceu que a saúde tem um conceito, um conceito muito mais amplo, né? Então se buscou evitar o contato, ponto. Mas aí você adoeceu a parte espiritual, você adoeceu a parte emocional e adoeceu a parte física também, porque a pessoa passou a não fazer atividade física, passou a não ter uma alimentação adequada, entrou em um processo de depressão forte. Ué, você, vamos dizer assim, reduziu o nível de saúde da pessoa. E você acaba predispondo, inclusive, a próprias complicações e sequelas do Covid. São coisas que não foram levadas em consideração naquele momento de histeria, que por sinal durou muito tempo, né? Durou mais de um ano. Esse momento de histeria em si durou mais de um ano. Então é muito tempo. Um ano, 365 dias ou mais, vivendo dessa forma, olha, a gente não sabe ainda direito mensurar o tamanho do estrago. A gente vai ver isso com o tempo. Se nós tivermos coragem de estudar isso profundamente, né? Que também é outro detalhe. Entendeu? Então, voltando agora, depois da pequena pausa em relação ao Sim. como que você acha que a gente pode cultivar, como que a gente pode fazer, né? Sendo que é tão importante, como a gente falou aqui, da importância gigante que a espiritualidade tem na nossa vida, mais importante do que na nossa vida, né? Na nossa saúde, no nosso ser integral, como você falou, né? Eu adorei que você falou isso, que faz parte de quem a gente é, né? Então, como que a gente pode cultivar essa parte tão importante da nossa integralidade? Então, obviamente isso é uma coisa ampla, porque depende da experiência que cada um tem dentro da própria religião, né? Então eu tenho muita propriedade para falar como católico, né? Mas o que eu posso falar de forma muito geral é, olhando para dentro da sua própria natureza, você perceber que você vale muito mais do que você pensa valer e que você tem um propósito muito maior do que você pensa ter. A gente tem olhando para a sociedade atual, você vê um homem muito preso às coisas do mundo, sabe? Muito preso à matéria, muito preso ao tempo, muito preso ao agora. Como se tudo se resumisse a isso. O que acaba acontecendo? É da natureza do homem buscar isso a mais. É da natureza do homem entender que você vale mais, que você faz parte de um contexto muito mais amplo do que esse. E é visível que as pessoas que têm uma vida espiritual muito mais ordenada, muito mais adequada, ela consegue dar sentido à vida maior e consegue ser mais saudável, inclusive do ponto de vista físico. Olha que interessante, inclusive do ponto de vista físico. Sem excessos, porque às vezes, até na vontade de fazer uma vida saudável fisicamente falando, exagera no ponto de vista físico também. Essa coisa de estar ordenado, tudo muito bem equilibrado, a pessoa mais espiritualizada tende a ter mais isso. Como fazer isso? Então a pessoa tem que olhar para dentro de si em primeiro lugar. Ser sincero consigo mesmo, ser sincero com a sua própria realidade. Então, as pessoas que, por exemplo, passam uma experiência hoje de tristeza, de depressão, uma sensação de que parece que a vida está um vazio. Olhar para dentro de si é o primeiro passo, tá? Olhar para dentro de si, olhar um pouco ao redor, olhar especialmente as pessoas mais espiritualizadas, fazer uma leve comparação. Puxa, o que tem ali de diferente? Veja bem, duas pessoas com câncer. Aí você vê uma pessoa com um sorriso manso, uma outra pessoa extremamente sofrida. O que tem de diferente naquele sorriso manso? O que há de diferente ali? Muitas vezes está exatamente nesse pequeno detalhe que faz toda a diferença. Aquela pessoa deu, por razões espirituais, um sentido transcendente à dor, que transcende o tempo, que transcende o agora. Então ele passa a viver com realidades muito superiores até a capacidade que ele tem de enxergar aquela relação superior. Às vezes ele é por olhar de fé mesmo, ele não sabe, mas ele sabe que é. Sabe aquela coisa? Eu não sei o que é, mas eu sei que é, entendeu? E você passa a viver dessa forma. E isso faz uma diferença na vida pessoal e atual totalmente nova. E que aí não tem sofrimento que pare. Então, dentro do cristianismo, por exemplo, que eu posso falar um pouco mais propriedade, é muito visível isso, essa fala de Santo Agostinho, né? De decidir isso, né? A cruz não é o ponto final. A cruz é o
ponto final. Não, existe um algo a mais, aquela ressurreição. Então, esse algo a mais, esse viver para esse além, além da dor, além da cruz, isso faz diferença para as pessoas que estão vivendo. E essa relação espiritual, de viver para além do tempo, para além do agora, realmente tem muita interferência na saúde, e como tem interferência na saúde como um todo, porque aí você passa a comer melhor por isso, porque o corpo saudável te predispõe a uma vida espiritual mais saudável. Repito, um corpo saudável te predispõe a uma vida espiritualizada mais saudável. Uma mente saudável te predispõe a uma vida espiritual mais saudável. Né? Um emocional mais saudável te predispõe a uma vida espiritual saudável, e a vida espiritual saudável te predispõe ao restante também de forma mais saudável. É um conjunto que faz você ser mais saudável e que automaticamente acaba também fazendo você ter uma percepção da dor, olhando aqui para a dor, né? Acaba tendo percepção da dor menor e mais adequada, podemos assim. E até você ter uma vida espiritualizada, o contrário também é verdadeiro, né? Eu acho que acaba te Sim. empurrando para hábitos mais saudáveis, né? Porque assim, se você está num contexto, não o que eu falei aqui, né? A gente não tá, lógico que o Rômulo ele traz, né? A fé dele, né? Natural. E eu acho que tem que trazer mesmo. Mas assim, não que você precise estar inserido dentro de uma religião, mas uma pessoa que acredita no transcendente, acredita no poder do universo, acredita em algo maior do que ela, ou que está envolvida num contexto de uma religião organizada e estruturada, ela não vai se envolver com decisões erradas, por assim dizer, né? Então, assim, ela está num contexto que prioriza as boas decisões. Então, ela vai tender a não usar drogas, por exemplo, vai tender a não fumar, vai tender a não ter comportamentos indesejáveis, né? Cuidar do Então, eu acho que o outro, ambiente favorece, né, Ron? Assim, até os relacionamentos também, né? Relacionamentos melhores, né? Eu acho que as pessoas, elas buscam, por exemplo, nos casamentos e nas amizades, né? Que sejam pessoas afins, né? Então, assim, não... E casamento eu acho fundamental, né? Mas também nos relacionamentos, né? Você vai procurar pessoas que compartilhem dos mesmos valores, né? Então, você tende a tomar melhores decisões, assim. O que você acha, Ron? Você acha que interfere ou não? Não, exatamente, porque a questão dessa fé que transcende, né? Que tem uma visão um pouco mais macro da realidade, essa visão mais macro da realidade faz você sair do seu egoísmo. Esse que é o grande detalhe, né? Porque às vezes a gente se perde muito dentro de si mesmo e acaba correndo risco de cair dentro de um egoísmo, né? Você fica fechado dentro de si mesmo e aí fica dentro de uma realidade muito dentro de si. Essa fé, ela te transcende para além. Então você acaba se tornando corresponsável por uma realidade maior do que a sua. Realidade do próximo, realidade da sua família, realidade da sua esposa, realidade dos seus filhos, realidade dos seus amigos, realidade dos seus avós, dos seus pais, e você transcende isso. Então você acaba tendo uma vida social, mental, emocional mais saudável. É uma tendência. Lógico, há riscos, quando você não tem isso equilibrado, de você tornar tudo isso daqui desequilibrado. A própria vida espiritual pode se tornar desequilibrada também se você não equilibra com as outras forças também. Com o seu ser emocional equilibrado, com o seu ser físico equilibrado, com o seu ser mental equilibrado. Então tudo isso aí ajuda a ter você o contexto de saúde, o conceito de saúde um pouco mais adequado. Então, sim, ter uma vida espiritualizada ajuda o restante, mas o restante ajuda na vida espiritualizada. E aí tudo isso aí contribui para que você encontre a saúde no seu conceito um pouco mais amplo, mais completo, entendeu? É engraçado, né? Você falou isso e eu fiquei lembrando aqui, né? Você falou que um ajuda o outro, né? Quase tudo em dor é assim, né? É bidirecional. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de depressão, né? Geralmente quem tem mais depressão tem mais dor, tem mais depressão. Assim como a espiritualidade também. Então, quem tem uma espiritualidade mais forte costuma ter menos dor, né? Um influencia no outro, e quem tem menos dor também. Então, é interessante isso que você trouxe agora. Achei bem legal. Eu acho que uma outra coisa que é importante que a gente fale é que essa questão da espiritualidade, isso já está muito bem estudado, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está conversando aqui e está falando de coisas que são abstratas ou de coisas que, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, já tem muitas evidências que mostram que, de fato, as pessoas que têm uma espiritualidade forte, elas são mais resilientes, né? Então, o que é ser resiliente? É ter um melhor enfrentamento do sofrimento, um melhor enfrentamento da dor. Então, a pessoa que é resiliente, mesmo no sofrimento, eu sou uma pessoa nada resiliente. E o Romulo é uma pessoa super resiliente. Então, eu acho que vai estar tudo errado, que eu vou ter todas as complicações, que eu vou piorar, que nada vai dar certo, eu sou catastrófica.
Já o Romulo é super resiliente. Não, ele acha que vai dar certo, que o resultado, que o tratamento que o médico propôs é sensato, ele vai se comprometer e que não vai ter efeitos colaterais e que vai dar tudo certo e que ele vai melhorar. Então, a atitude das pessoas espiritualizadas tendem a ser melhor, tanto frente aos tratamentos quanto frente aos diagnósticos. As pessoas que são mais espiritualizadas, elas tendem a ter uma percepção menor da dor, foi o que o Romulo falou. A gente tem várias coisas que modulam a dor, né? Como a gente sempre fala, faz questão de falar, é uma coisa que a gente percebe muito é a questão da emoção, que os nossos pacientes, eles costumam ter muitas comorbidades da emoção associadas. Então, a depressão, por exemplo, as pessoas que são mais tristes, elas tendem a ter mais dor. Assim também é verdade para as pessoas mais espiritualizadas. As pessoas mais espiritualizadas tendem a ter menos dor. Então, a espiritualidade também interfere nessa modulação da dor, assim como interfere em como a pessoa enfrenta tanto os diagnósticos quanto o tratamento. Como é que a gente fala quando a pessoa se compromete com o tratamento? Eu esqueci agora o nome. Mas geralmente... Como se... Comprometida, não? Não é comprometida, tem um nome. Agora, não A minha vi a palavra, não. memória, mas assim, a adesão. A adesão do tratamento é melhor. Uhum. Que é o comprometimento, né? O quanto que o paciente vai seguir as recomendações dos médicos. Tendem a ser melhor nas pessoas espiritualizadas também. Então, a lição que fica, né? É que nós devemos sim cultivar a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não é um detalhe da nossa vida. Eu achei o máximo também quando o Romulo falou isso, e eu acredito muito nisso, que é uma parte integral da nossa vida, é um pilar da nossa vida e deve ser tratado como tal. Eu acredito que eu vejo muito, né, que as pessoas deixam a espiritualidade sempre para depois, ou como se fosse um detalhe, ou como se fosse uma coisa não tão importante, né? Sempre as pessoas tendem a priorizar o trabalho, né? Ou a priorizar o lazer, priorizar outras coisas e nem sempre priorizam a espiritualidade. Então, eu acho que a espiritualidade ela tem que ser tratada sim como prioridade, sim como parte fundamental, sim como parte integrante do indivíduo, né, Romulo? Sim, isso aí. Parte da natureza do homem, da nossa natureza. Eu adorei isso, eu vou usar isso daqui para sempre. Parte da natureza do homem. Eu acho que o Romulo fez um paralelo muito bonito, né, em relação a isso, assim, de como o homem sempre busca espiritualidade. E é uma coisa que às vezes a gente não percebe de fato, né, quando a gente estuda ou quando a gente para pensar nesse papel integral que a espiritualidade tem na nossa vida. Então, acho que essa que é a nosso recado de hoje. Romulo, adorei que você aceitou participar da nossa live. Muito obrigada. Eu que agradeço Por você ter esse convite, por isso. Você é maravilhoso. O Romulo é o máximo. O Romulo é nosso pediatra. Se você precisa de um pediatra, procure o Romulo. Por favor. Ele também agora cuida da dor dos nossos pacientes pediátricos. Também em breve será acupunturiatra, né? Isso também aí. está se formando em dois. Ele é tudo, gente. O Romulo Bombril, maravilhoso. Também é nosso diretor clínico. Também ele é tudo, gente. Ele é tudo. Pai de 3 aqui, né? Pai de 3, 2 meninos e uma menina. Gente, esse é o melhor título, né? Esse é o maior título dele. Porque pai de 3. Não, mas quem merece o título mesmo é a Risa, e você não. Ela é... ela é realmente. Ela é uma rainha que sabe reinar aqui, viu? Ela é maravilhosa. Você mais ou menos. Agora ela é maravilhosa. Não, ela realmente não tenho o que falar da minha rainha aqui. Ela realmente manda bem. Isso aí, Giovanni, é maravilhoso ele. Então, muito obrigada, Rômulo. Suas considerações finais pra gente. As considerações finais que eu posso dizer é para aquelas pessoas que sentem dor, que às vezes tendem a desanimar, né? Porque às vezes o tratamento ele tem suas dificuldades, seja de tempo, seja do próprio processo de tratamento, seja as tristezas que a dor gera, que tenham sempre essa consciência de que é possível, sim, viver a dor, lembrando que não é normal, mas viver a dor com um significado maior, um significado mais profundo. E com isso, contribuir com a sua espiritualidade, com o seu compromisso e adesão às propostas oferecidas pela ciência, pelos médicos, contribuir, fazer a sua parte que cabe, contribuir para que a dor seja amenizada ou até curada no seu corpo e na sua alma. Então, creiam, nunca deixem de crer
Nunca creio que a dor é a última palavra, nunca creio. Acho que uma das coisas que mais desanimam as pessoas é que eu falo de dor física e dor na alma. Creio que a dor é a última palavra. Essa é o que finaliza. Não, a dor nunca é a última palavra, entendeu? Sempre tem um depois que vale a pena buscar e vale a pena experimentar. Já aqui, e quem sabe depois também. Bom, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou da nossa live hoje. Eu sempre fico muito feliz de ver tantas pessoas aqui. Já tem quase 2 anos que a gente está fazendo essa live. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, segunda-feira às 19 horas. E como eu sempre digo, se você tem um tema que você quer conversar com a gente, se você tem alguma dúvida que você quer conversar com a gente, deixa lá nos comentários da nossa live que eu vou adorar saber. Tá bom? Obrigada, Rômulo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Agradeço, gente. Boa Fique com noite Deus, tá? e até segunda-feira Boa que vem. noite.